Paz do Senhor, povo de Deus! E hoje eu estou aqui com a nossa aula número 4 do curso A Arte de Contar História. Nós vamos aprender nessa aula sobre os tipos de recursos que você pode usar para contar história e também como você pode se transformar como contador de história. Então vamos aprender? Vem comigo! Começando, eu estou aqui vestida de uma personagem bíblica, que é a Ana. Gosto demais dessa caracterização. Quando eu sou convidada para contar história em algum círculo de oração, alguma igreja, cujo objetivo da história é falar a respeito de oração e ensinar a criança a orar, eu gosto muito de contar essa história de Ana e eu vou assim caracterizada como uma personagem da história bíblica. Então a primeira dica para você se transformar numa contadora de história é se transformar na personagem da história. Como eu vou contar a história de Ana, eu vou vestida de Ana. Já aconteceu também de eu ir vestida de Maria para, no culto de Natal, contar a história do nascimento de Jesus. Então eu fui vestida de Maria. Então você pode se vestir de acordo com o personagem da história que você for contar. Então você pode se caracterizar e no momento da história você faz uma brincadeira com as crianças e conta a história para elas de uma forma muito lúdica e divertida, envolvente e atraente. Outra forma que você pode se transformar no contador de história é usando um avental de histórias. E no momento que você for contar a história, você vai pegar aquele avental e vai dizer: olha só, que hora vai ser essa? E as crianças, se for na salinha, elas já vão dizer: a hora da história! Ou se for visitando também outras igrejas, outros lugares, também você pode se vestir com o avental de história. Vou colocar a foto aqui para vocês e contar a história para as crianças. Seguindo nessa parte de objetos, né? Um dos objetos é o avental de história. Temos também chapéu, que você pode usar um chapéu. E quando você botar o chapéu, é a hora da história. Você pode usar um lenço, usar uma capa ou um objeto que vai fazer a criança saber que aquele momento é o momento de você contar a história. Você não gosta de se caracterizar, mas você vai com esse objeto contar a história. Um objeto pode ser também um baú de histórias. O baú de histórias, você pode, quando você pegar o baú, se for na salinha, as crianças já vão saber que é a hora da história. Se você for para alguma igreja também. E esse baú aqui já está bem velhinho, já está rasgadinho, mas ele tem um vídeo aqui no canal de como eu fiz esse baú. Vou deixar aqui no card e na descrição para vocês assistirem lá. E aqui esse baú de história. E quando você abrir o baú, vai ter um recurso que você for usar naquele momento para contar a história. Então você pode levar o baú e dentro pode ser vários tipos de recursos diferentes para você contar a história. Eu vou mostrar no decorrer do vídeo alguns recursos que você pode estar usando. E aqui nesse baú eu levo sempre os meus fantoches. Olha só, os fantoches de bichinhos. Tem um vídeo aqui no canal mostrando esse material para vocês. Ó, são vários bichinhos e eu levo aqui dentro desse baú para contar a história. Você pode também ser um contador de história viajante, a contadora de história viajante. E você pode ter uma mala de viagem. E sempre que você for convidada ou convidado para contar a história em algum lugar, você vai ser um personagem viajante, o viajante, o turista. E você vai com a sua mala e para todo lugar você vai levar essa mala.
E dentro dessa mala de viagem, você vai e coloca os personagens ou objetos que você vai usar para contar a história, ou recursos que você vai usar para contar a história. Mas o personagem contadora de história é o viajante. Por isso que anda com essa mala de viagem. Você pode se caracterizar como turista, com a câmera fotográfica pendurada assim, e contar histórias. E esse é uma sugestão de contador de história que você pode se transformar. Você pode também ser um contador de história caracterizado com vestidos. Hoje nós vemos aí na internet muitas tias que eu acho muito lindo, né? Tem a tia Jo e ela tem o vestido de princesa, tem o vestido de navio, tem o vestido de vários vestidos. E quando vai contar a história, se for o tema princesa, veste o vestido de princesa. Se for um tema que fala a respeito do mar, como a pesca maravilhosa, ou Jonas, ou qualquer tipo de história que envolva o mar, aí vai com essa roupa de marinheiro, né, que tem barquinho, ou o vestido que tem também camuflado, né, quando fala a respeito da armadura da fé, do soldadinho de Jesus, vai com esse vestido camuflado. Então, é uma forma de você não se transformar numa personagem, né? Você vai ser você mesma, é a contadora de história, tia Michele, que vai contar a história, mas está vestida com um vestido do tema, um vestido temático. Então, o meu sonho, se você está assistindo e tem esses vestidos, me patrocina, manda aí um monte de vestido desse pra mim sair contando história nas igrejas, que eu amo esses vestidos. Vou colocar uma foto minha com um vestido desse, que eu tô com notinhas musicais. Tem aqui no canal um vídeo contando como eu consegui esse vestido, que foi uma resposta de Deus que eu tava precisando. Porque muitas vezes a gente fica com dúvidas, e eu tinha muita dúvida assim. Ai, será que é certo a gente se vestir de bonequinha, se vestir com vestido para contar a história na igreja? A gente fica com aquele temor, se isso é realmente da vontade de Deus, se isso realmente agrada a Deus. Mas Deus me respondeu através da forma como eu ganhei esse vestido, que Ele está interessado que a palavra dele seja pregada e que as pessoas vão crer e venham obedecer verdadeiramente a palavra de Deus. Então isso foi assim, uma resposta de Deus para a minha vida, e por isso que eu estou aqui hoje contando e trazendo essas novidades para vocês, porque eu só vou ensinar a vocês aquilo que eu acredito e que eu realmente também quero fazer. Você pode, além do baú da mala, você pode usar a bolsa da história. Eu já fiz aqui, né, a sacola da história. Tem aqui no canal também esse recurso, como eu fiz, passo a passo. Você pode se transformar também em um missionário. Se você vai contar uma história de missões, você pode se vestir como um missionário, como um traje típico da região que você vai falar. Se você vai falar a respeito de um país da África, você pode vestir com um traje típico africano. Se você vai falar a respeito do Peru, você pode vestir o traje típico peruano, do Equador, do Japão. Então, de acordo com o país que você vai falar naquele projeto, você pode se vestir com a roupa de missões daquele lugar. Outra coisa também é que você pode ser uma personagem diferente, você pode ser uma boneca, mas aí você não vai ser, por exemplo, no meu caso, eu não seria tia Michele, eu seria a boneca, e aí você vai criar um nome para essa boneca e vai criar as características dessa boneca, que vai ser diferente de você. E quando você for contar a história, você vai ser apresentada como essa boneca. E aí você pode... Eu já vi tias até que muda a voz, fala com a voz diferente. Já vi tia que bota lente de contato, peruca e veste a roupa completa diferente, vira uma boneca mesmo diferente e vai contar a história nas igrejas, né? Para as crianças, nas igrejas, nas escolas, onde for, nas praças, por todos os lugares. Então vira um personagem. Outra coisa que é um pouco polêmica, mas eu queria dar como sugestão para vocês, é se vestir de palhaço para contar a história. Muita gente se questiona, ai, palhaço na igreja,
eu penso assim, se é um professor de crianças para se vestir de boneco, é meio complicado. E um palhaço já é mais uma coisa que pode ser uma característica masculina, né? Um homem pode se vestir de palhaço tranquilamente. Agora, para você se vestir de palhaço para a igreja, se você receber um convite, vai ser palhaço na igreja. Você não pode chegar lá de palhaço de surpresa. Por quê? Porque você pode surpreender aquela igreja que não concorda, que não acha legal ter um palhaço dentro da igreja. Tem igrejas que são bem tradicionais, que não concordam. Então o importante é você falar com o pastor da sua igreja, que você tem esse projeto de contação de história, que você quer se vestir de palhaço, e ver se o seu pastor concorda. Se concordar, você vai obedecendo também a sua liderança e faz. E se você for para outra igreja, for convidado para outra igreja, você faz, olha, eu me visto de palhaço, vocês concordam, o pastor da sua igreja concorda em receber dessa forma e tal. Se tudo estiver bem, concordar, não vejo mal nenhum nisso, porque o palhaço, se você for no circo, várias vezes eu fui no circo, e as brincadeiras de palhaço são para rir mesmo e para transmitir alegria, brincadeira, e são piadas saudáveis. Pelo menos nos circos que eu fui são piadas saudáveis, assim, não tem nada de malicioso nem feio, não, é só besterol para a pessoa rir. Só que com o objetivo que você for contar a história, e se for objetivo evangelístico, bíblico, missionário, então não pode ser besterol, palhaço besterol não pode. Você tem que ter um objetivo, como eu já falei na aula passada, seguir aquele objetivo, e você pode sim colocar brincadeira, colocar alguma piadinha que faça as crianças rirem, mas que venha fazer com quê? Que venha aprender a atenção da criança, porque o objetivo não é só entreter, brincar, não, o objetivo é ensinar, a não ser que seja convidado para um momento só de brincadeiras no EBF. Então é momento besterol, só para brincadeiras e pronto. Mas se é para ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, a gente tem que fazer com seriedade, apesar da caracterização. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tudo que a gente faz, todas as palavras que saem da nossa boca, nós vamos prestar conta diante de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, certo? Então, continuando, você pode se vestir de vovozinha, botar uma peruca, ou então botar farinha de trigo, maisena no cabelo, para o cabelo ficar branco. E aí você se veste com a roupinha de vovó, entra, né, vovó bota uma cadeira de balanço na igreja, e sempre que você for contar, você senta nessa cadeira e vai contar a história como se você estivesse contando para os seus netinhos. Então é uma personagem, né, que você também pode assumir no momento da contação de história. Então agora a gente já falou bastante dessa caracterização, transformação do contador e da contadora de história. E agora nós vamos para a parte de recursos visuais. Quais recursos visuais você pode usar para contar a história? Né? Toda essa aula 4, nós estamos falando a respeito da narrativa com recursos visuais. Então vamos a alguns recursos visuais. São muitos, não tem como eu trazer todos os recursos para vocês. Tem um vídeo aqui, inclusive, de outro curso que eu tenho aqui, também totalmente grátis. Se vocês quiserem fazer, vou deixar na descrição. Curso do culto infantil, curso do básico para o Ministério Infantil, totalmente grátis aqui no canal. E numa dessas aulas, vou deixar o link para vocês, tem vários recursos visuais também, para vocês verem, para vocês se inspirarem e fazerem, tá certo? Então a gente vai começar mostrando aqui só alguns dos recursos visuais. Já mostrei a malinha. Você pode usar bonecos. Aqui, né, eu tenho a boneca fantoche Lilica, que vocês já conhecem, que ela me acompanha aqui em algumas aulas da Escola Bíblica Dominical em casa. Então você pode usar também fantoche, bonecos. Se vocês querem que eu faça um vídeo só falando a respeito de bonecos, como você usar, como você articular, como você usar fantoches,
Deixa aqui nos comentários se você quer esse vídeo. Se vocês quiserem muito, dá muito joinha, muito joinha, muito joinha, que aí eu vou saber que vocês querem e eu gravo pra vocês. Pode ser também fantoche de palito, que são fantoches presos no palito. Então o fantoche ele pode ser boneca, ele pode ser preso no palito, ele pode ser de feltro, ele também pode ser de meia, pode ser de prato descartável, colher de pau, pode ser também de peneira, de vassoura, sim, de vassoura. Já vi fantoches de vassoura para contar a história. Então você pode usar diversos tipos de boneco. Tem também esse material em espuma, que é a história, ó, para contar em espuma. Eu acho muito lindo porque ela é 3D, assim, ela é fofinha, ela não é só 2D como é EVA. Então a espuma eu acho um recurso muito lindo, só um pouco caro. É um pouco caro, mas se você aprender a fazer e tiver paciência, você pode fazer também. Tem também os recursos mais antigos, mas que são válidos. A história para quadro de pregas. Ó, essa aqui é uma bíblia em formato de quadro de pregas, e aqui você vai colocando os visuais da história. Você pode também usar o flanelógrafo. Eu estou aqui com os recursos, ó, do flanelógrafo, para você colar no flanelógrafo. Tem aqui no canal vídeo de como fazer flanelógrafo, como fazer quadro de pregas. Então vai lá fazer. Olha só, você pode usar também os visuais em EVA. Eu amo esses visuais em EVA. Eles são duráveis, fáceis de levar para qualquer lugar, são leves. Então você pode usar, ó, esses recursos aqui em EVA. Essa história do carrinho tem aqui no canal. Se vocês quiserem assistir, vão lá assistir. Vocês vão amar. Vocês podem também usar objetos para contar história. Olha, tem essa bonequinha que eu uso para contar história. Vocês podem usar perucas para se caracterizar. Então, recursos, gente, são milhares de recursos. Hoje em dia tem tia usando recursos com iluminação de LED, tem tia com recurso que sai fogo, que sai água, que sai fumaça. Não tem limite para a criatividade de vocês. Vocês podem fazer recursos de várias coisas. O importante é transmitir a palavra e que seja seguro para você e para as crianças. Então vocês podem usar uma infinidade de recursos para fazer com que a criança venha ver e aprender melhor e se envolver mais na história. Um recurso também que você pode usar são os slides. É bem simples. Se a igreja já tiver um projetor, você vai na internet, pega os visuais, coloca lá os slides e você vai usar e vai fazer com que as crianças venham se envolver demais nessa história. Então, gente, dá muito gostei. Dá muito gostei se você gostou. Deixa aqui nos comentários se você sentiu falta. Ai, que Michelle, você esqueceu de mostrar isso, você esqueceu de falar aquilo. Deixa aqui nos comentários, porque sábado, às 20 horas, nós estaremos numa live ao vivo aqui com vocês. E nós vamos responder e vamos falar aquilo que a gente esqueceu de falar. Não esquece de deixar aqui nos comentários. E muito importante, gente, amanhã nós vamos ter a nossa aula número 5 e vai ser como fazer esboço para lição bíblica, para pregação da palavra de Deus para crianças, para você fazer história. Então vai ser como fazer esboço de histórias. Não perca a aula de amanhã. E outra novidade, é o desafio para vocês. Vocês já passaram por aqui, vocês já sabem a importância da história, você já sabe os tipos de história, você já sabe como se transformar no contador de história, você já sabe os recursos que você pode utilizar para contar história, você já aprendeu a questão da oralidade, da expressão facial e corporal. Então você já tá craque, só falta os esboços e amanhã você vai aprender, certo? Mas hoje eu vou já lançar esse desafio para você já ir pensando no que você vai fazer.
eu quero que você conte uma história para mim. Nós vamos fazer essa oficina aqui para encerrar o nosso curso de contação de história. Você vai escolher uma história que você quiser, você vai fazer o esboço conforme a aula de amanhã, vai escolher o recurso, vai se preparar, vai filmar essa história e vai mandar essa história para mim, tá certo? Você vai mandar essa história para mim e essa história eu vou ver como é que tá a sua oralidade, vou ver como é que tá tudo direitinho, vou dar um feedback para você de como você está, se tá tudo bem, que você precisa melhorar, se está tudo ok, e eu vou colocar a sua história aqui no canal. Eu quero a semana que vem colocar várias histórias, cada dia colocar uma história de vocês, certo? A partir da semana que vem, a partir de domingo ou a partir de segunda-feira, eu quero estar postando as histórias das minhas alunas aqui no canal. Então você manda para mim esse vídeo. Se você tem um canal aqui também no YouTube e você quer mandar história e divulgar o seu canal aqui, manda a história que eu vou divulgar o seu canal aqui no meu e vou mostrar para as meninas que você aprendeu aqui no curso Arte de Contar História, que você tá craque, tá contadora de história nota 10, excelente, envolvente e fazendo com que a palavra de Deus seja apresentada para todo mundo. Então eu quero ver vocês enviando os vídeos para mim, tá certo? O e-mail tá aqui, amodepinha@gmail.com. Se o vídeo não conseguir mandar pelo e-mail, compartilha pelo Drive pra mim, tá certo? E eu vou esperar o seu vídeo. Tô contando com vocês, tá bom? Então, um beijo bem grande pra vocês, que Deus abençoe vocês grandemente e até a aula de amanhã às 20 horas aqui no canal.